Olá, a nossa aula de hoje vai ser sobre entender o significado da palavra cultura, tá? O que é cultura do ponto de vista da sociologia? Bom, a palavra cultura, ela está relacionada a diversos aspectos, hábitos, ritos e todos os processos que envolvem grupos sociais, indivíduos ou sociedades distintas na qual cada uma delas registra, através dos seus hábitos, das suas práticas, as suas condutas e as suas percepções, seja através de ritos, sejam através dos seus hábitos, sejam através dos seus pensamentos, da sua religião, das suas práticas de relações sociais. Então, a sociologia, ela trabalha a cultura a partir dessa perspectiva. Quando a gente pensa, por exemplo, na cultura em relação à parte da sociologia que trabalha com a cultura, que é a antropologia, que é o estudo do homem. Então, o estudo da cultura está diretamente ligado nessa questão do hábito, do comportamento e das práticas. Segundo Taylor, a cultura é isso: costumes, tradições, práticas e hábitos de um povo qualquer, uma sociedade ou um grupo na qual o indivíduo está inserido. Assim, a cultura, ela é o objeto de estudo da sociologia, como uma ciência que vai tentar entender os aspectos culturais de cada sociedade na qual ela estuda. Não importa se é uma tribo indígena que não tenha contato com nenhum ser humano e esteja isolada lá no Amazonas, como por exemplo os Yanomamis, ou entender a alta complexidade da cultura capitalista na qual a gente está vivendo, tá? Nas suas mais diversas esferas, seja do ponto de vista econômico, político, social e cultural. Assim, as culturas, elas são distintas de povo para povo, ou de país para país. Por exemplo, se a gente pensar, por exemplo, nos indianos, com a sua cultura tão vasta, né? A Índia é um imenso país, mas que tem várias culturas ali dentro. Ali a gente tem, por exemplo, várias religiões. Vamos pegar, por exemplo, os hindus, tá? Os hindus acreditam que seus rios são sagrados, que a vaca é sagrada, acreditam em vários deuses, como Shiva, Ganesha, acreditam na purificação dos corpos através da água sagrada dos seus rios, como Ganges e Brahmaputra, acreditam em diversas divindades. Lá é uma sociedade de castas, ou seja, não há mobilidade social entre elas, que é determinada por questão religiosa. Você tem os brahmanes, que é a elite, e os párias, que é a massa. Se a gente pensar, por exemplo, na cultura africana, com os seus ritos, com as suas tradições, com a sua religião, com os orixás. Dentro da África tem diversas culturas diferentes, países que falam línguas, dialetos. O principal elemento de uma cultura é a língua, é o meio de comunicação. Então, a língua é a principal forma de cada indivíduo compreender o seu código de conduta ética, moral e social. E ele é o canal de comunicação entre os seus semelhantes, os seus indivíduos, as pessoas que fazem parte daquele clã, daquela comunidade, daquele grupo, daquela sociedade, daquele país. Tá? Então, a cultura, ela une vários aspectos. A língua é um deles. Vamos pegar, por exemplo, se a gente pensar na questão da religião, né? Os judeus, por exemplo, eles têm hábitos culturais distintos nossos. A religião judaica, ela parte de princípios totalmente diferentes. Eles não consomem carne de porco, por exemplo, como os cristãos consomem. Os muçulmanos, tá? Ligado à questão do Islã, eles acreditam, por exemplo, no profeta Maomé, eles acreditam na poligamia, que é o casamento consentido de um homem com várias mulheres. Eles acreditam que a mulher tem que ser totalmente submissa a Deus. E isso, nessa cultura, ela é extremamente valorizada. Tá? Então, cada cultura tem as suas peculiaridades. Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil do ponto de vista cultural, o Brasil é um país
tem uma mixigenação cultural enorme, tá? Então, 3 povos formaram a nossa cultura. O branco europeu, que é o português, que trouxe a religião e a língua, tá? O negro, que também trouxe os seus hábitos culturais, e os índios que aqui estavam, que também contribuiu. Então, desse mix cultural, surgiu o que a gente tem hoje a sociedade brasileira. Então, cada região do Brasil tem um aspecto cultural diferente. Forró no Nordeste, sertanejo no interior, o brega no Norte, o funk e o samba no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá? O gaúcho tem uma prática cultural diferente do carioca, assim como o paulista, assim como o mineiro. Então, cada indivíduo, cada região do nosso país também apresenta ali uma questão cultural. Então, entender cultura e essa multiplicidade de cultura é importante para a gente nos reconhecermos como cidadãos sociais e culturais. Então, o homem é um ser cultural e social, nos seus mais diversos aspectos, tá? E aí a gente entende que o Brasil é um país multicultural, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido aí o que é cultura, a definição do que é cultura. Um abração e até a próxima.